Boa noite, meu nome é Zelan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. O programa desta noite é um programa de serviço. Nós vamos falar sobre Previdência Social, nós vamos falar sobre os últimos acontecimentos nessa área e como é que isso afeta a sua vida. Nós vamos conversar com o advogado previdenciarista Ed Pérez, que é mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Ed, é um prazer tê-lo aqui com a gente no Jogo do Poder. Obrigado, Zelan. É uma satisfação ter sido convidado para o seu programa. Espero poder contribuir prestando um bom serviço à sociedade. Assim, vamos ver. Vamos conversar sobre esse tema, né? Parece um tema chato, mas é importante, né? É o tema do momento na Previdência, é a revisão que foi deferida aí nos últimos 20 anos, né? A gente teve várias revisões na última década do século passado, né? Foi a revisão do IRSM, a revisão do teto, do buraco negro, nós tivemos do buraco verde e agora nós temos essa que o nome de batismo é revisão da vida toda. E é uma revisão que atinge muitas pessoas foram prejudicadas pela forma de cálculo praticada pelo INSS desde 1999 e agora, depois de 20 anos de luta, viram seu direito reconhecido pelo STF em dezembro no finalzinho de novembro do ano passado. Isso tem a ver um pouco com aquele negócio chamado desaposentação? Não, a desaposentação foi uma tentativa de revisão que, apesar de não ter sido negada o direito à desaposentação, teve um enunciado do STF que disse, a desaposentação não pode acontecer porque não existe previsão na lei. E a desaposentação era a intenção do segurado de utilizar aquelas contribuições posteriores à sua aposentadoria no cálculo de uma nova aposentadoria. Então, ele gostaria de desfazer a aposentadoria anterior e se aposentar de novo. A revisão da vida toda é diferente. Você vai calcular todas as contribuições ao longo da vida do sujeito, não as últimas 60, que me parece que era o que acontecia, não é isso? Até 99, você calculava os últimos 36 meses. Tanto que a gente chegava assim, olha, estou perto de me aposentar, leva o salário lá para cima. Aí, em 99, veio uma lei e disse o seguinte, olha, a partir de agora, o cálculo da aposentadoria vai utilizar todos os salários que você teve no INSS, né, registrados lá, a partir do Plano Real. Então, todos os seus salários anteriores ao Plano Real foram desconsiderados para efeitos de cálculo dos benefícios daqueles que receberam após 1999. E aí, Zelan, muitas pessoas se deram mal, porque muitas pessoas tiveram a sua era de ouro no polo, aqui na década de 80, são pessoas que tinham a vida ativa nessa década, no começo de 90, e aí foram envelhecendo, o emprego já não foi sendo o mesmo, muitos viraram autônomos, porque perderam os empregos e não conseguiram achar outros, e se viram prejudicados porque essas contribuições anteriores ao Plano Real não foram consideradas. E a luta deles era muito simples. Em INSS, eu gostaria de usar as minhas contribuições da minha vida toda. Por que só a partir de julho de 94? E aí o STF deu razão e disse o seguinte, olhe, você que é segurado e se aposentou, né, e recebeu o benefício após essa data, poderá escolher entre utilizar todos os seus salários da sua vida toda, e por isso o nome da revisão da vida toda, ou somente aqueles salários a partir de julho de 94, que é o Plano Real. Então, não é uma coisa necessariamente boa para todo mundo. Não, é uma coisa que precisa ser feito um cálculo. Porque, veja, como é uma média aritmética simples, você pode ter resultados diferentes. Você tem uma base de cálculo que antes só levava em consideração os salários a partir de julho de 94. Se você tem salários menores antes do Plano Real, provavelmente o seu cálculo será deficitário, ou seja, provavelmente o seu cálculo implicará numa redução do valor do seu benefício. Se, entretanto, você traz para esse cálculo salários mais altos antes do Plano Real, provavelmente o seu benefício vai subir. Mas para ter certeza, Zelan, tem que botar na ponta do lápis para poder saber se você vai ser beneficiado ou se o seu benefício pode vir a reduzir se você pleitear o cálculo pela forma da vida toda. Quer dizer que o benefício pode reduzir, então? Pode, mas antes de reduzir, você vai verificar no cálculo e não vai judicializar essa questão, nem vai pedir a revisão INSS. Mas o que impede, por exemplo, do INSS pedir ele próprio a revisão utilizando esse mesmo mecanismo
para reduzir o pagamento de quem está recebendo a mais? Essa pergunta é excelente, porque a tese firmada na vida toda é a reafirmação de um julgamento anterior que disse que ao INSS cabe conceder o melhor benefício. E aí, já que o melhor benefício para esse segurado é utilizando somente as contribuições a partir de julho de 94, o INSS vai deixar esta forma de cálculo, que é uma forma de cálculo também prevista em lei. Mas, para aqueles que o benefício aumentaria utilizando todos os salários, ao INSS cabe, utilizando a regra do STF, conceder o melhor benefício. E aí ele vai fazer o cálculo utilizando todas as contribuições. Note, Zilan, os dois cálculos estão corretos. O que o STF garantiu foi a sua possibilidade de escolha entre os dois. Pronto, mas aí vamos ver, o telespectador que já está pensando em se aposentar, isso impacta de alguma forma a vida dele? Essa revisão ele atinge todos aqueles que tiveram o seu benefício calculado por essa regra, tá certo? Da média aritmética dos salários de contribuições a partir do Plano Real e que receberam pagamento do seu benefício entre 1999 e 2019, certo? Por quê? Porque em 2019 veio a reforma da Previdência e muda novamente a forma de cálculo. Então, somente aqueles que tiveram um direito reconhecido pelas regras de 99 a 2019 é que poderão pleitear esta revisão. Então vamos lá, só quem se aposentou de 1999 até 2019, é isso? Isso. Uma correção bem técnica, que é o seguinte, ele pode ter se aposentado em 2020 e ter o direito adquirido a forma de cálculo desse período. Isso representa muita gente? Olha, essa foi a discussão lá do STF. Teoricamente, não representa a maioria dos aposentados. Por quê? A maioria ganha salário mínimo. Qualquer telespectador que tenha se aposentado entre 1999 e 2019 pode pleitear isso desde que ele não esteja contribuindo ou recebendo salário mínimo, é isso? Isso. Qualquer benefício concedido, qualquer benefício, tá? Pode ter sido auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, tempo de Qualquer contribuição, benefício, qualquer não é apenas aposentadoria. Não, qualquer benefício concedido entre 99 e 2019 tem grandes chances de, ao fazer o cálculo pela vida toda, ser beneficiado por essa revisão. Entretanto, se você é do tipo que ganha salário mínimo e sempre ganhou, provavelmente esse recálculo não vai fazer subir. Agora, veja, Zilan, pode ser que você hoje ganhe salário mínimo justamente porque os seus salários de contribuição antigos não foram computados. O que eu quis dizer é que essa revisão não atinge a todos, porque, por exemplo, segurado rural, ele é salário mínimo sempre porque ele nunca contribuiu. Mas aí é BPC, outros programas, pode ser outros programas, né? Não, eu estou falando da aposentadoria para o segurado especial, para o trabalhador da roça, para o pescador artesanal. Eles não contribuem e se aposentam. É diferente do benefício assistencial que é dado pela assistência social, que o senhor chama de BPC, outras pessoas chamam de LOAS, outras de amparo social. A assistência social é dada para o miserável, aquela pessoa pobre, idosa ou deficiente. Então, a revisão da vida toda é para o segurado que contribuiu. Previdência pressupõe contribuição. O segurado especial, ele contribui com seu suor. Pronto. A assistência social, a seguridade social não entra, então, aqui nessa circunstância. A seguridade é um tripé, né? SUS, que é saúde, Previdência, que é administrada pelo INSS, a Previdência Social, e a assistência social, que também é administrada pelo INSS. Perfeito. Então, vamos continuar, eu vou sabendo um pouco mais no próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais e importantes. Voltamos já, conversando com Ed Pérez sobre Previdência Social, sobre a revisão da vida toda. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite sobre Previdência Social. Nós vamos entender um pouco o que é essa revisão da vida toda e como isso pode impactar na sua vida e se você está elegível para esse tipo de busca. Então, agora o nosso telespectador está curioso para saber se ele deve ou não procurar um advogado previdenciarista para saber se tem direito ou não. O que é que ele deve fazer?
Vamos lá. Ele vai responder algumas perguntinhas básicas, tá certo? A primeira é se ele teve algum benefício concedido entre 99 e 2019. Saber se ele se aposentou ou teve qualquer outro benefício entre esse período. Nesse período. Ou seja, são um período de 20 anos. Né? Isso. Se ele responder sim a essa pergunta, Dilan, ele tem que se fazer a segunda pergunta, que é: eu tenho contribuições, eu tenho salários anotados no INSS antes do Plano Real, antes de julho de 94? Pronto. Se a resposta for sim, ele avança para a terceira etapa. Se a resposta for não, não adianta ele querer a vida toda, porque a vida toda dele já estaria sendo feita a partir do Plano Real. Mas digamos que ele tenha salário antes do Plano Real. Neste caso, ele vai partir para os cálculos, porque como a gente comentou no bloco anterior, pode ser que o cálculo gere uma positividade no seu benefício, no valor mensal que ele recebe, pode ser que ele crie um decréscimo. E, obviamente, se tiver um decréscimo, ele não vai fazer nada, vai ficar com sua aposentadoria normal. Se for positivo, ele aí vai precisar judicializar, porque apesar de o STF já ter reconhecido, infelizmente o INSS ainda não tomou a atitude de fazer esta revisão de forma automática. E como eu falei nos bastidores, por quê? Porque quanto mais tempo o INSS levar empurrando com a barriga, mais benefícios vão decair, porque no final das contas ele ainda tem outro problema. Ou as pessoas morrem. Ou as pessoas não gozam do seu direito, tendo o falecimento, por exemplo, apesar de passar para a pensão por morte. Mas vamos lá. Qual é a questão? Mas isso não pode ser herdado, né? Não. É porque a pensão por morte de um segurado que já está aposentado é o mesmo valor da aposentadoria. Certo? Então, no caso de ter um casal de aposentados, um deles falece, o valor, a pensão por morte passaria para a esposa. Isso. Aí em 2019 muda, né? Em 2019, essa regra muda, mas a base de cálculo continua sendo a aposentadoria. Então, se você consegue revisar a base de cálculo, a pensão por morte vai ser revisada também. Mas o que eu ia dizer, hoje nós temos uma regra que vige na lei, que vigora na lei, que é de 10 anos a decadência a partir do recebimento do primeiro pagamento. Então, se você recebeu o primeiro pagamento do seu benefício em 2017, o seu direito... Mas isso é uma regra que vai mudando a cada dia. Por exemplo, se eu tenho 10 anos, é 10 anos para trás. Então, amanhã eu tenho 10 anos de amanhã. Exatamente. Daqui a um mês é 10 anos de um mês para trás. Exatamente. Ou seja, então, a cada dia que ele atrasa... Pronto. Essa conclusão... Deixa de pagar. Exatamente. Se nós estamos hoje em 2023 e você calcula 10 anos para trás, você está me dizendo que hoje só vai ter direito a essa revisão as pessoas que receberam o primeiro benefício a partir de 2013. Mas, Ed, você não disse que quem se aposentou depois de 99 tem direito? Isso, eu disse. Mas ele decaiu. Tem direito, isso, ele tem direito, ele teria direito a isso. Mas como ele não exerceu esta revisão no prazo de 10 anos, ele perdeu esse direito. Então, hoje, 2023 menos 10, 2013. Ano que vem, 2024, somente terá direito a essa revisão aquelas pessoas que se aposentaram em 2014, que é 2024 menos 10. E aí, veja, você me perguntou, é muita gente? Não. Por quê? Nós agora, com essa janela de hoje, nós teremos as pessoas que se aposentaram, receberam benefícios de 2013 até 2019. Certo? 6 aninhos. Se você incluir 2013, 7 aninhos. E toda vez que ele chegar para frente, ele vai diminuindo a janela. Porque lembra que em 2019 teve uma lei nova e aí o cálculo mudou? Então, por isso que essa revisão, ela acabou não tendo a mesma intensidade de pauta econômica das outras. Porque as pessoas que ela atingia positivamente não era o todo da Previdência Social. Mas mesmo assim são milhares de pessoas. Mesmo né? assim são milhares de pessoas. Porque no Brasil é muito grande, tudo é muito... Sim, mas a expectativa é que um processo desse dure quanto tempo? Olha, com o STF tendo já martelado, né, dito que o segurado tem direito, é um processo que a gente opera entre 1 ano e 1 ano e meio, certo? Considerando que o STF já fixou a tese, né,
que é um ponto pacífico. Nós teremos só que judicializar porque o INSS não fez voluntariamente, mas é um processo que a discussão de direito hoje é bem reduzida, porque o STF já julgou o caso. Na realidade, hoje as questões de direito previdenciário estão muito diminutas, né? Elas já foram mais impactantes no passado, né? Ou eu estou errado? Não, nós ainda temos muitos casos específicos, mas o grosso do previdenciário, são casos de repercussão geral que trabalham de forma massificada, né? Mas nós temos ainda a grande discussão que está agora no STF, que teve um voto desfavorável do ministro Barroso, mais um voto favorável do ministro Fachin, que é sobre a aposentadoria especial, que na reforma de 2019 trouxe uma idade mínima. Então, veja, a pessoa hoje que está exposta a um agente nocivo só pode trabalhar com aquele agente por 15, 20 ou 25 anos, mas só pode se aposentar quando atingir a idade mínima de 60. E aí a grande pergunta sou um minerador de carvão, não sei se você já teve a oportunidade, a gente já atua bastante naquela região de Minas ali, então uma pessoa com mina a pessoa ela sai acabada de saúde. Então ela começou a trabalhar aos 25, trabalhou 15 anos respirando aquele pó, e aí ele tem que parar de trabalhar, porque 15 anos é o limite da saúde do trabalhador. Ele aí vai ter 40, que ele começou com 25, mais 15, 40, mas ele não pode se aposentar, porque ele tem que esperar a idade mínima de 60. Só que essa pessoa foi a pessoa que só aprendeu a trabalhar em mina. E aí entrou-se com ação de inconstitucionalidade no STF, dizendo, idade mínima para aposentadoria especial, por exemplo, ela é inconstitucional. Esse é um caso que requer já uma dedicação maior do advogado, né? Naquele caso concreto, da prova, de analisar um ambiente de trabalho, planejamento previdenciário, né? Qual o melhor benefício que eu vou obter, quanto eu devo contribuir para atingir aquela finalidade específica, também você conta com os advogados. Hoje o planejamento de aposentadoria não é uma coisa que está na cabeça do brasileiro, né? Não, de forma alguma, infelizmente. O planejamento é algo muito importante e o que sempre me pergunto é o seguinte, Ed, vale a pena contribuir para a Previdência? E minha resposta é sempre a mesma, tá? Para todos os meus amigos, todos os clientes, o que eu posso lhe dizer é empírico. É empírico, ou seja, eu vi acontecer. Eu não sei por que acontece, mas muitas pessoas que julgavam um dia não precisar da Previdência, precisam. E aqui das mais diversas profissões. Do médico que fez o maior sucesso e que tinha uma remuneração maravilhosa, a pessoa muito vulnerável que trabalhava e que vive hoje aposentada com salário mínimo. Bem ou mal, a Previdência Social é do Estado. E o Estado, no final das contas, é aquele que é sempre adimplente. Ele pode não ser suficiente, mas ele é fundamental. Eu quero entender essa questão do planejamento e como é que o telespectador pode planejar a sua vida pós a aposentadoria. Mas próximo bloco. Voltamos aqui depois dessas mensagens comerciais, rapidinho. Jogo do Poder com Ed Pérez. Voltamos já já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com o Ed Pérez. Nós estamos falando sobre Previdência Social. É um programa de serviço para entender um pouco como é que a gente pode planejar o nosso futuro. Ed, no bloco passado, a gente falou um monte sobre Previdência, que obviamente falou sobre a revisão, que é o tema original dessa entrevista aqui para falar sobre isso, mas o planejamento é algo que é importante na vida das pessoas e planejar a aposentadoria, o brasileiro parece que não faz de jeito nenhum, né? Agora, as pessoas devem começar a planejar a aposentadoria no início da vida profissional ou tem jeito de organizar isso no final? No final é mais difícil, mas a gente sabe de países mais desenvolvidos que trabalham esse tema na escola. Porque, veja, você planejar o seu futuro vai desde a aposentadoria até outros objetivos de estudo, de moradia e tal. Especificamente na Previdência, você planeja a sua idade avançada. Porque quando a gente fala de aposentar, a aposentadoria é um benefício da Previdência que visa combater, ajudar o segurado em um momento difícil da vida dele, de alguma intempérie. Por exemplo, a aposentadoria por invalidez, ela substitui a renda da pessoa que está incapaz para trabalhar.
A aposentadoria por idade, ela substitui a renda daquela pessoa que atingiu a idade avançada e que por isso não tem mais o seu vigor físico para trabalhar. Então, quando a gente fala de planejar a aposentadoria, é um conjunto de programações, desde a sua aposentadoria privada, que são os seus investimentos, à sua aposentadoria pública, ao valor que você deseja receber. Existem hoje, por exemplo, no serviço público, vários questionamentos dos servidores se eles iriam aderir à aposentadoria privada ou não, que é a complementar. E o que eu noto é que nós não temos esse discernimento, essa consciência para poder nos programarmos. E muitos se assustam. Ou aqueles que não têm conhecimento de como fazê-lo, resolvem fazê-lo pelo básico. É muito comum que pessoas que teriam condições de contribuir mais optem por não contribuir. E você perguntou, com quantos anos, né, isso vem? Bem, eu vou lhe responder de mim. Desde os 18, na época, graças a Deus eu tive parentes que me orientaram, eu contribuo. Mas é verdade também, Zilan, que o que desestimula é que as regras do jogo mudam, porque quando eu comecei a contribuir, eu tinha uma ideia de cálculo. E essa ideia de cálculo já não é mais a mesma. Mas veja, é a regra do jogo da Previdência. A França estava agora, há pouco, numa revolta danada. Ainda está, né? Ainda está. Pela questão trabalhista e pela questão da Previdência Social. A nossa densidade, a nossa demografia, né? A nossa pirâmide etária, ela deixa de ser triangular, né? E passa a ser mais gordinha. Olhe para a Europa e você vai ver o que vai acontecer com o Brasil. Então, essas regras da Previdência, infelizmente, ainda vão mudar e sempre mudarão, porque cada vez a medicina nos deixa viver mais. Mas é importante programar. Mas é por isso que as pessoas têm que se programar, porque elas vão viver mais do que a sua capacidade de trabalho. Então, elas precisam se programar para sobreviver nessa sociedade capitalista com dinheiro. Mas aí elas devem procurar um advogado previdenciarista ou tem condições de fazer esse planejamento sem? Veja, hoje existe um simulador no site do INSS para saber se você tem direito a se aposentar. Mas esse simulador ele é insuficiente para poder ver as variadas hipóteses de melhor benefício ou de melhor aposentadoria. Então, se há um desejo de se planejar, o ideal é que ele contrate um profissional que possa calcular e verificar as diversas possibilidades que ele tem. Veja, nós estamos agora, Zilan, em um momento de transição de regras, que foi a reforma da Previdência de 2019. Eu posso lhe garantir que existem casos hoje que com mais 6 meses de contribuição você sai de um valor de R$2.000 para R$4.000 numa aposentadoria, porque você entra numa regra de transição que estava prevista na reforma da Previdência de 2019 e isso o site não lhe dá. Não é que ele não lhe dá de propósito, ele apenas não lhe dá. Hoje o INSS ele diz, se você tem direito a se aposentar, é um retrato, ó. Sim, mas eu quero saber o seguinte, eu posso planejar para ter um aumento, ou seja, hoje eu estou contribuindo X. Esse profissional vai me dizer, olha, se você passar a contribuir Y, você vai ter um resultado tal. Nós temos várias categorias de segurados, né? O segurado empregado, o empregado doméstico, o trabalhador avulso, segurado especial, e assim vai. Então, para cada uma dessas categorias é possível fazer isso, né? Existem regras, né? Por exemplo, o empresário, que é um contribuinte individual, ele pode fazer a complementação por fora. Por fora que eu falo, é por fora da folha da sua empresa, né? Como um contribuinte individual, que é o que o pessoal chama de autônomo. Eu, por exemplo, eu tenho um Prolabore e faço a complementação do meu Prolabore para atingir o teto por uma guia separada. Então, há a possibilidade sim de complementação, mas tem que se analisar aquele caso concreto. Ed, todos os casos podem complementar? Não, não são todos. Mas esse que não pode complementar, você também terá uma expectativa de quando você pode aposentar e com quanto você irá aposentar. Porque às vezes você pode, é por isso que eu falei que é um conjunto, às vezes você pode não atingir o seu objetivo na Previdência Social do INSS, mas pode compensá-lo numa Previdência Privada complementar. Agora, hoje, o que mudou assim de mais básico para o nosso telespectador? Vamos imaginar que o telespectador estava viajando por Marte e aí ele chegou aqui agora e está com 50 anos, em breve se aposenta. Em breve não, né? Porque agora a coisa muda. O que acontece com essa pessoa de 50 anos hoje que está pensando em dia parar? Em grossas linhas, a reforma da Previdência de 2019, ela extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição.
Lembrando que a aposentadoria antes era por tempo de serviço, passou a ser por tempo de contribuição e hoje ela só é aposentadoria por idade. Então, hoje só se aposenta quem atinge a idade, que era uma grande crítica sobre a Previdência do Brasil, que ela dava um benefício pelo tempo de trabalho, pelo cansaço e não pela idade. Não vou entrar no mérito moral se era bom ou ruim, mas hoje não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Todo mundo que aposenta ou é por invalidez, porque está incapaz para o trabalho, ou é por idade. Esse é o ponto mais nevrálgico da reforma. E a idade hoje é? Hoje a idade é 65 anos para o homem, estamos com 62 para mulheres. Então, em tese, só pode se aposentar agora quem tem 65 anos e 62. Isso. Fora aquelas pessoas que estão naquela regra de transição que precisa estudar o caso concreto para avaliar certinho o dia que ela vai se aposentar. Ainda tem muita gente pagando o pedágio de transição. Isso, que está aí naquelas 300 milhões de hipóteses da regra de transição. Sim, então hoje você não consegue dar uma resposta standard para ninguém. Tem que olhar a vida de cada um especificamente. Consigo. Se a pessoa chega, eu comecei a contribuir em 2010. Não, com certeza você já está fora da regra de transição. Consigo. Algumas datinhas eu consigo. Então, assim, comecei a contribuir em 2010. Ed, eu quero me aposentar com o máximo que eu posso me aposentar hoje, pelas regras de hoje. Eu posso lhe responder de bate-pronto. Você vai ter que contribuir 40 anos e ter 65 de idade. Então, veja, o ideal, você vai ter que começar a trabalhar com 25 para poder chegar com 65, ter contribuído os 40 anos e ter 65 de idade. Obviamente, nenhum brasileiro é previdente o suficiente para isso, mas eu vou deixar já uma pergunta para o próximo bloco, que é o seguinte. Tenho hoje 40 anos de idade, 25 anos mais para me aposentar. Qual é a contribuição que eu tenho que fazer? Qual é o planejamento? Próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder com o Ed Pérez. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando sobre aposentadoria, sobre previdência social, com o advogado previdenciarista Ed Pérez. Ed, no bloco passado, ficou uma pergunta que é... Eu nem sei se eu devia dizer 40 anos, porque com mais de 25 anos de contribuição pela frente, qualquer planejamento está feito, né? Olha, o planejamento que não falha, Zilan, é contribuir no teto. O teto hoje é R$ 7.507,49. Mas a contribuição é o quê? 900? 20% disso, né, se você for um contribuinte individual, um autônomo, um taxista. 20% disso, que deve dar uns R$ 1.500, R$ 1.600. É muito. Mas eu tenho 40 anos. Vou me aposentar quando? Vou me aposentar com 65. Então, veja bem, é melhor pagar pelo teto desde o começo ou você pode fazer uma equação que é melhor pagar mais na frente? Bom, antigamente dava, porque antigamente existia um descarte de algumas contribuições. Hoje, todas as suas contribuições entram, lembra, a vida toda, entram no cálculo e aí você faz uma média aritmética do tempo que você ganhou muito, do tempo que você ganhou pouco. Então, sim, idealmente, se você puder, contribua sempre no teto. Ou seja, dificilmente alguém vai se aposentar pelo teto hoje em dia, né? Hoje para você se aposentar pelo teto, você tem que ter contribuído os 40 anos no teto, né, e ter os 65 de idade e os 40 anos de contribuição. Aí você vai se aposentar no teto. É muito difícil. Porque, veja, você iniciou uma carreira um dia, você um dia foi empregado, que alguém contribuiu para você, o seu patrão, com base naquele salário que você ganhava, não era voluntário seu de pagar o teto. Então, realmente é muito difícil. Mas, em tese, tem como programar, certo? Essa programação é, sobretudo, para quem é autônomo, para quem é contribuinte individual, para quem é empresário, para quem é profissional liberal. Aí dá para fazer uma programação bacana. E é como eu falei, às vezes eu não tenho como lhe garantir o teto 7.507,49, mas eu consigo lhe garantir o melhor cenário possível. Agora, obviamente, o INSS é uma agência do governo, né? Na realidade, vou chamar de agência do governo em termos genéricos, né? Não técnicos, mas, assim, é um órgão do governo que tem uma série de falhas, né? E durante a pandemia parece que ficaram piores. Como é que está, assim, a ação do INSS no atendimento às pessoas e na concessão desses benefícios outros que se tem por aí? O INSS passa por uma fase que todo Estado está passando, né? Que é a fase da digitalização, a fase da virtualização dos seus atendimentos. O INSS tem um papel muito claro para mim,
que é o de administrar as aposentadorias, os benefícios previdenciários, de administrar os benefícios sociais e de prestar atendimento ao cidadão. E nessa parte especificamente, o INSS está perdendo a sua função, ele está esquecendo. Por quê? No momento em que ele não faz concurso, diminui a carga, diminui os funcionários e terceiriza o atendimento, como assim é de terceiriza? O INSS agora é lotado de credenciados à instituição INSS que são legitimados para dar entrada em benefícios previdenciários. Dê exemplo, prefeituras, sindicatos, associações. Qual é a intenção, Zilan? A intenção é simples. Ele quer tirar o atendimento de dentro do INSS e fazer com que você faça o seu próprio requerimento através do site com sua senha do Gov, ou, se você não puder fazer você mesmo, que você vá a um credenciado para que ele faça para você. E aí ele fica só com a análise. Em tese parece racional, razoável essa ideia. O problema, Zilan, é que o INSS tem essa função consultiva, essa função de orientação. E a outra verdade é que isso foi feito sem qualquer treinamento. Então o sindicato chega, ele recebe o treinamento de como operar o sistema. E todo sindicato, por exemplo, tem que ter um advogado que é o agente homologador daquele requerimento que é feito lá. Mas não houve uma capacitação técnica, uma orientação. Ele é burocrático. Ou seja, pode até ter sido mal feito, mas a ideia é boa. Porque, afinal, o custo do funcionário público é alto e ele é pago por toda a sociedade. É verdade, mas eu não vou entrar no mérito de se era para ter sido feito por funcionário público ou por terceirizado. O INSS é o responsável por isso, ele podia ver a forma. Essa forma que está hoje não atende ao objetivo fim dele. E a implantação de tecnologia pelo INSS está avançada? Olha, hoje nós temos vários programas no INSS que tem bastante falha, mas já é muito melhor do tempo em que era ficha em que você anotava. Pagou R$100 de contribuição. Você pegava uma ficha, um lápis e botava R$100. Se eu entendesse sua letra era 100, se eu não entendesse era 200. Já é muito melhor. Mas a nossa população, os usuários do INSS não evoluíram na mesma rapidez. Nós temos um país com muitas pessoas com dificuldades sérias de entendimento. Então, muitas pessoas não sabem como pedir os seus benefícios. Veja, não é onde pedir. Tem gente que não sabe nem como pedir, nem aonde se dirigir, né? Não é que ele não sabe operar o computador, não, ele nem computador tem. Então, é essa questão que eu estou falando. Aí eu pergunto assim, a Defensoria Pública, a OAB, tem algum tipo de serviço de apoio? Olha, porque o advogado privado, você não faz esse tipo de consulta para a comunidade. Você só trabalha para quem ele contrata. Na assistência social, por exemplo, você tem os CRAS, que é o Centro Regional de Atendimento Social, né? Na parte da aposentadoria, não. A Defensoria Pública não faz a parte do requerimento administrativo, da instrução do processo. Eles são advogados que fazem o contencioso judicial, tá certo? Então, a você restou as associações, as organizações não governamentais. Que não tem especialistas nisso, porque ninguém foi treinado especificamente para entender isso. Ninguém foi capacitado para isso. E aí o telespectador faz como? Olha, existem muitos advogados hoje que trabalham com a cláusula cota litis nessa área do previdenciário. Que diabo é isso? Então, explica vamos lá para mim. Para poder explicar. Que é aquele advogado que cobra no final, certo? É de todo mundo? Não, todo advogado, sabe, é livre para cobrar da maneira que desejar. Mas, especificamente na área do previdenciário, existem muitos que cobram ao final. Então, você pode encontrar profissionais privados para entrar com o seu requerimento administrativo, com sua aposentadoria? Pode. Sem precisar pagar no início, com certeza você vai encontrar. Você vai decidir se você quer esse tipo de advogado para você, se você prefere um advogado que cobra... Sim, mas eu preciso fazer escolhas. Para fazer escolhas eu tenho que ter informação. Quem hoje é capaz de me dar as informações que eu preciso para tomar a melhor decisão? Um advogado? O advogado. E o INSS não tem. O INSS, se você conseguir ser atendido... Eu não conheço hoje um atendimento para isso no INSS. Você não consegue agendar um atendimento. Olha, eu quero tirar uma dúvida. Não existe esse serviço no INSS de orientação mais. Antigamente tinha. Você agendava, encontrava um servidor público que lhe dizia, olha, vai por esse caminho, não, aqui não pode.
Hoje não existe esse contato, é virtual. Eu dou entrada e nega, ou defere. Pode deferir errado, pode deferir certo, pode indeferir errado, pode indeferir certo. Quem está fazendo isso é todo mundo terceirizado? Não, quem faz isso são funcionários do INSS, mas já há indeferimento por robô. Já existe no INSS hoje indeferimento por robô. Que é a utilização de inteligência artificial para análise dos projetos, dos processos? Isso. Por exemplo, nós temos vários requerimentos administrativos de amparo social, né, o LOAS, o BPC, que quando você não tem os requisitos batendo, ele é indeferido automaticamente, sem ir para o servidor. Ou no caso do auxílio doença. Mas isso é bastante razoável, né? Olha, os requerimentos, as exigências partem de forma unilateral do INSS. Como, por exemplo, vou lhe dar uma exigência aqui. Declaração eletrônica de trabalhador rural. Veja, então vamos partir do pressuposto que o segurado especial tem que ter um computador para fazer a sua declaração eletrônica. Não existe. Mas a prefeitura poderia substituir isso. Pronto. Mas aí, então tem que ser organizado. A prefeitura poderia, se ela tiver assinado o convênio com o INSS, se o CRAS tiver preparado para poder fazer, se o CAD único tivesse vagas suficientes para a população. Você fica falando assim, parece que foi feito para não funcionar. Mas é difícil, ninguém disse que é fácil. É difícil, eu sei que é difícil. O CAD único, por exemplo, é difícil você conseguir senha nas prefeituras bairros de Salvador para você poder fazer o seu cadastro único. Sabe o que é o cadastro único, né? Pronto, é difícil. Mas é isso, nós temos um problema sistêmico. Eu não estou dizendo aqui que está tudo errado, não, tá? Nem eu vim aqui para poder dizer que o INSS é sempre o vilão. O INSS tem um trabalho árduo. Acho que é composto de pessoas... São milhões de pessoas. Acho que é composto de pessoas seríssimas. E milhões de pessoas também fazendo muitas fraudes em relação ao INSS. É verdade também, é verdade também. A minha argumentação é de crítica, certo? É de crítica a como é feito e, obviamente, o INSS está tentando fazer o melhor dentro das possibilidades dele. Nem sempre acerta. A maioria das vezes até não acerta. Essa questão da perícia médica mesmo é algo que é muito combatido. Hoje você tem perícia médica por análise de documento. Antes da pandemia isso era inaceitável. E isso foi uma grande evolução. Eu quebrei o pé. O cara disse que eu tenho 30 dias para poder calcificar o meu osso e voltar a andar. Você concorda com isso? Pô, eu concordo, eu sou trabalhador, concordo. Então pronto, dei entrada 30 dias, não precisa de perícia médica. Qual que é a evolução? Agora, eu não concordo com os 30 dias. O meu médico disse que é 90, você deu 30, eu tenho que ter o direito de revisão. De pedir os meus 90. Existem, sim, indeferimentos automáticos por robô que não tem como não acontecer. É muito óbvio. O problema é que entra tudo... É porque o problema do INSS é que é tudo um volume tão grande, Zilan, que todo pequeno erro é muito erro, entendeu? Nós já estamos chegando aqui ao final do programa. Eu queria saber o seguinte. O nosso telespectador ele precisa de orientação. O que você orientaria ele a fazer? Na situação que ele estiver, qualquer que seja. Olha, a primeira coisa do segurado é ele sempre se municiar de documentos. Hoje nós estamos vivendo a era da carteira digital, certo? Mas existe muito passado que não existia nada digital. Então, os documentos são importantíssimos. Uma carteira de trabalho que, às vezes, eu pego o trabalhador que está toda esbagaçada, toda cheia de água, eu disse, meu Deus, ele não sabe a importância disso. Então, reunir documentos, afinal, nós estamos falando de uma vida de 30 anos. A gente não falou de um problema que aconteceu no passado, são 30 anos de trabalho. O segundo passo é você procurar orientação. Essa orientação pode ser na internet, através de pesquisa, pode ser através do simulador do INSS, para saber quantos anos você já tem lá no INSS. Pode ser, sim, através de um profissional habilitado, como eu falei, há quem cobre, há quem não cobre. Há atendimentos gratuitos também, certo? Fornecido pela sociedade civil organizada. A OAB, por exemplo, fez atendimentos, ela não faz atendimento gratuito, né? Porque essa é a profissão dos advogados dela, mas ela dá orientação de onde encontrar, né? Existem associações que têm esse serviço, certo? E o terceiro é se planejar. Viu, entendeu, se planeje para poder alcançar o seu melhor benefício. Bom, eu acho que, em termos gerais, a gente analisou todos os aspectos normais da questão previdenciária. Tem alguma outra coisa que você gostaria de deixar para o nosso telespectador? Eu queria reforçar a questão da revisão da vida toda, né? O direito não socorre aos que dormem. E na revisão da vida toda, especificamente,
ela é mais, essa premissa, ela é mais verdadeira, porque todo dia que você deixa passar, pode ser o dia em que o seu direito a pedir essa revisão venha a decair. Então, se você acha que você se enquadre, procure um profissional habilitado para poder fazer o seu cálculo e você ter certeza se você tem direito ou não a essa revisão. Tá, isso é importante deixar bem claro. Então, avisar a todos que nossos telespectadores, que sobre o aspecto específico dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, essa revisão da vida toda tem um período de tempo importante que o telespectador tem que prestar atenção. Você tem 10 anos para pedir a revisão no INSS, na Justiça. Mas 10 anos a partir do quê? A contar do dia de recebimento do seu primeiro pagamento do benefício. Ed, foi concedido em 2013, mas eu só recebi em janeiro de 2014. Quem se aposentou em 2012, por exemplo, não tem direito a isso. Se ele se aposentou em 2012 e o primeiro recebimento dele foi em 2012, ele já não tem mais direito a pedir revisão. Segundo a tese do STF. Mas tem uns advogados aí bem contestadores que já estão tentando emplacar uma tese de relativização dessa decadência de 10 anos, mas hoje a regra é 10 anos. Telespectadores, eu acredito que a aposentadoria é algo importante na vida de todo mundo. O planejamento é importante, mas já que às vezes é difícil se planejar nesse país, pelo menos a possibilidade de revisão, que é uma coisa que tem que ser feita imediatamente, senão pode perder o tempo, não é isso? Pode decair. 10 anos. Então, Ed, muito obrigado pela sua presença aqui no Jogo do Poder. Foi um prazer informar os nossos telespectadores sobre essas questões da aposentadoria e da Previdência. Obrigado pela sua audiência. Terminamos mais um Jogo do Poder. Na próxima semana, mais um assunto de seu interesse. Meu nome é Zelan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder.